And it says that Jesus E aí diz que has Jesus, come ele to veio give us life para nos dar vida and life e abundantly. vida em abundância. And that word abundance E essa palavra abundância means violently excessive. quer dizer violentamente excessivo. So he paid a price to give us a violently excessive life. Então ele pagou um preço para nos dar uma vida violentamente Full excessiva, of kingdom, cheia do reino, full of Jesus, cheia de Jesus, full of God. cheia de Deus. But there's the thief that comes to steal, to kill, to destroy. Mas há um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. In my life before Christ, Na minha vida antes de Cristo, I didn't know abundant life. eu não conhecia uma vida All I abundante. knew how to do was steal, kill, and destroy. Tudo que eu sabia fazer era matar, roubar e Manipulate, destruir. maneuver. Manipular, mexer as coisas no lugar. Tragedy, Tragédia, hatred, raiva, ódio, jealousy, inveja, pride. orgulho, full of mine. cheio de mim. You were born with mine. Nasceu cheio de você. You don't have to give a 2-year-old a book on selfishness. Vocês não precisam dar um livro para uma criança de 2 anos sobre ser They're born with egoísta. it. Eles já nasceram assim. Do you agree? Vocês concordam? Do you have to give a 3-year-old a book on jealousy and selfishness? Você tem que dar um livro para uma criança de 3 anos sobre inveja, ciúmes? You are fully equipped with that when you were born into this Você já world. está totalmente equipado com esse tipo de coisa quando você nasceu nesse mundo. Because of the fall of man, Por causa da queda do our homem. minds were cultivated by the stranger. A nossa mente, ela foi cultivada por essas coisas When estranhas. we get born again, Quando nós nascemos de novo, we must have our minds cultivated by the Father. nós precisamos ter a nossa mente cultivada pelo Pai. Would you agree? Vocês concordam com isso? You would agree because the Bible says don't be conformed to the world. Vocês deveriam concordar porque a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século. Don't be conformed to culture. Não se conforme com a cultura. Don't be conformed to society. Não se conforme com a sociedade. But be transformed. Mas seja transformado. Be metamorphosed. Passe por uma metamorfose. Transformed Transforme by the renewing of our mind pela renovação da sua mente. so that you and I can prove the will of God. Para que você e eu possamos experimentar a vontade de Deus. One of the greatest places of the will of God Um dos maiores lugares aonde encontramos a vontade de is Deus. found in John 3:16. Nós vemos em João 3,16. God so loved the world Deus amou o mundo de tal maneira that he gave. que Ele deu. God so loved the world that he gave. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. So God is the perfect definition of what love is. Então Deus é a definição perfeita do que o amor é. In 1 John, it talks about God is love. Em 1 João fala acerca de que Deus é amor. Is love. Ele é amor. He's the perfect definition of love. Ele é a definição perfeita do amor. He's the perfect picture of love. Ele é a figura perfeita do amor. And God so loved the E world Deus amou o mundo de tal maneira that he saw the state of humanity que Ele viu o estado da humanidade. and said, I want my children back. E Ele disse: eu desejo os meus filhos de volta. I am going to give my son Então eu vou entregar o meu filho so that when he is crucified para que quando ele for and sacrificado resurrected, e ressuscitar, right before he's crucified, assim logo antes dele ser crucificado, he's going to become sin ele se tornará pecado so that you and I para que você e might eu become pudéssemos the righteousness of God nos tornar a that justiça is de in Deus Christ que Jesus. está em Cristo Jesus. So God so loved the world Então Deus amou o mundo de tal maneira that he gave que Ele his deu one and only son o seu único so that filho whoever e unigênito filho believed para que todo aquele que in crê him nele would not perish não pereça, but would have everlasting life. mas tenha a vida eterna. Everlasting life doesn't start when you get to heaven. Vida eterna não começa quando vocês chegam no céu. Everlasting life starts when heaven gets into you. Vida eterna começa quando o céu está dentro de você. And the thief that used to steal, kill, and destroy E aquele ladrão que costumava matar, roubar, must be destruir, cut off ele precisa ser cortado so that we can live
para que possamos in the viver life that Jesus paid a price for us to live in. na vida pela qual Jesus pagou um preço. When we're born again, Quando nós nascemos de novo, you and I get the whole package. vocês e eu, nós ganhamos um pacote completo. The day that you say, yes, I believe that Jesus was crucified for O me. dia que você diz, sim, eu creio que Jesus foi crucificado por He mim. was raised from the dead for me. Ele ressuscitou dos mortos por mim. And you believe E você crê. at that very moment, Naquele mesmo instante, there's a transference that happens. há uma transferência que acontece. Your spirit is regenerate. O seu espírito ele é The regenerado. Holy Spirit comes and attaches to your spirit. O Espírito Santo ele vem e se liga ao teu And you espírito. become one spirit with E God. você se torna um espírito com Deus. As soon as confession is made, Assim que a confissão é feita, belief in the heart, creia com seu confession coração, with the mouth. confesse com a sua boca. Right then, Ali you become wall-to-wall Holy Ghost. você se torna parede a parede ligado com o Espírito Santo. Everything changes. Tudo muda. The enemy O is inimigo, after ele está atrás stopping you de parar from você. realizing the change that happened. Ele quer impedir você de perceber a vida, a mudança que And he aconteceu. does it through the way that seems right to a man. E ele faz isso através de algo que parece certo para o homem. The diligent heart of the Christian O coração diligente do cristão, that says yes to que Jesus diz sim para Jesus, must then enter into the discipleship ele precisa process. então entrar dentro do processo de Being discipulado. discipled by Jesus Christ. Ser discipulado por Jesus Cristo. And he does it E ele faz isso through the truth of God's word. através da verdade da palavra de Deus. Amen? Amém? Are you following me? Vocês estão me seguindo? Very important. É muito importante. Because before I got saved, Sabe, porque antes de eu ser salvo, I was a thief. eu era um ladrão. I did come to steal, kill, and destroy. Eu realmente vim para matar, I roubar e was destruir. addicted to drugs, Eu era viciado em addicted to drogas, pornography, viciado em addicted to pornografia, alcohol, viciado no álcool, addicted to selfishness, viciado em mim mesmo, addicted to jealousy, viciado em addicted to ciúmes, fighting, viciado em Anger. brigar, rage. em ódio, em raiva. And then God, in His mercy, E aí Deus, na sua misericórdia, rescues me Ele me resgata, at gunpoint assim com uma arma na cabeça. when I get shot at from 3 meters away Quando eu levei um tiro de 1,5 metro de distância, with a full clip of a 9mm. com uma arma de 9 milímetros, And God speaks e Deus fala and says, I took those bullets for you. e disse: eu levei essas balas Are por you ready você. to live for me yet? Será que você está pronto já para viver por mim? Mercy, Misericórdia, mercy. misericórdia. I went away to a program E aí eu fui e participei de um called programa Teen Challenge. chamado Desafio do Adolescente. I had my girlfriend that I was with for 9 years. Eu tinha a minha namorada com quem eu estava por 9 I had a anos. 7.5-year-old daughter. Eu tinha uma filha de 7 anos e I meio. ruined their lives. Eu arruinei a vida I deles. destroyed everything. Eu destruí tudo. I stole everything. Eu roubei tudo. And now I realize E agora eu percebi. that God Eu percebo que Deus didn't just forgive me. não apenas me perdoou. Scripture says As escrituras dizem that my sins and my lawless deeds, que os meus pecados e as minhas iniquidades, He remembers no more. Ele não se lembra delas mais. Sim, Deus. Now, for me, who's never read the Bible, Então, para uma pessoa como eu que nunca tinha lido a Bíblia, I have to find this point out right away. eu tive que descobrir isso assim de cara. Because if I don't believe that simple truth, Porque se eu não acreditasse nessa verdade tão that the simples, whole gospel is founded on, aonde o evangelho inteiro é fundamentado, I am going to think the way that I always have thought. eu vou pensar da mesma maneira com que eu sempre I'm going to pensei. respond the way I've always Eu responded. vou responder da mesma maneira com que eu sempre But I'm respondi. also going to go to church at the same time. Mas ao mesmo tempo eu irei à igreja. For me, Para mim, one of the most corrupted places of my life um dos lugares mais corruptos da minha vida was working.
era o trabalho. I never worked and I didn't care about working ever. Eu nunca trabalhei e eu não ligava nada para o trabalho, jamais liguei. And so for 9 years with my girlfriend, Então, por 9 anos com a minha namorada, I had over 30 jobs. eu tinha tido já mais do que 30 trabalhos. I quit or got fired from all of them. Ou eu tinha sido demitido ou eu tinha pedido demissão de Because I todos didn't care eles. about anybody else but me. Porque eu não ligava para mais ninguém a não ser eu I was mesmo. trying to feed my addiction. Eu estava tentando alimentar o meu vício. So when I went into Teen Challenge, Então, quando eu fui para esse And now that I realize- desafio T, God's real, eu percebi que Deus era and I real. find out E eu descobri that He forgave me, que Ele me perdoou. and He forgot what He forgave. E Ele esqueceu daquilo que Ele perdoou. I don't know if you believe that or Eu não not, sei se você acredita nisso ou não. but my sins and my lawless deeds, God remembers no more. Mas os meus pecados e das minhas iniquidades, Deus não se lembra So He mais. doesn't remember me being a liar. Então Ele não lembra de que eu era um He doesn't mentiroso. remember me being hooked on Ele pornography. não lembra de que eu estava He fisgado na doesn't remember me being pornografia. a drug addict. Ele não lembra que eu era viciado em He doesn't drogas. remember me being an alcoholic. Ele não lembra que eu era um He doesn't alcoólatra. remember me being hooked on Ele pornography. não lembra que eu estava viciado na pornografia. So the shame factor, Então o fator da the vergonha, guilt factor, o fator da culpa and the condemnation factor e o fator da condenação is gone. foram embora. And I'm in Teen Challenge. E agora eu tô lá nesse desafio que I'm a baby Christian. eu sou um cristão bebê. I'm serious. Sério, gente. And I am freaking out. E eu tô assim, perdendo a cabeça. Everybody's like, you need to chill, buddy. E todo mundo assim, ei, calma, cara. I said, I will never chill again. Eu disse, eu nunca mais vou ficar They said, calmo. no, you need to calm down. Não, você precisa dar uma I will acalmada. never calm down again. Eu nunca vou mais me See, I acalmar. woke up one morning Sabe, eu acordei numa manhã, when the night before God showed me these things in Scripture. quando na noite anterior Deus tinha me mostrado isso nas escrituras. I had never been able to read a book because of attention deficit disorder. Eu tinha uma dificuldade de leitura antes e eu nunca tinha podido ler um livro antes. Because of me being twisted in my thinking. Por causa do meu pensamento ser totalmente distorcido. I couldn't remember when I read, so why read? Eu nem conseguia lembrar o que eu li, então para que ler? So all of a sudden, De repente, this Bible essa Bíblia says that the blood of diz Jesus que o sangue de Jesus removed my sin as far as the east is from the west. removeu o meu pecado, assim como o leste está distante do And if oeste. you go east in a world that's a circle, you never hit west. E se você ficar num círculo vindo do leste, você nunca vai chegar no oeste. And if my sins and my lawless deeds he remembers no E more. se ele não se lembra mais dos meus pecados e das minhas iniquidades, And if I confess my Isso eu- trespasses to God, se eu confesso os meus pecados para he Deus, cleanses me of all unrighteousness. as minhas transgressões, ele me limpa de todas as minhas, sorry, It's okay. my unrighteousness, de todas a minha injustiça, And desculpa. we sing the song, what can wash away my sin? E nós cantamos essa canção que pode lavar o meu pecado. Nothing but the blood of Jesus. Nada mais além do sangue de Jesus. And if that's really true, E se isso é verdadeiramente verdade, why would I not be excited? então por que eu não ia ficar empolgado? People can't do that for you. As pessoas não podem fazer isso por Matter of fact, você. people will hold stuff against you. Na verdade, as pessoas vão jogar as coisas na sua cara. Even though you've been forgiven. Apesar de você ter sido So now I'm perdoado. like, oh my gosh, Agora eu tô aqui, meu Deus, I'm clean. eu estou limpo. And I'm free. Eu estou livre. And I love you. E eu Whoa, you're weird. amo você. What do you mean you love me? Ei, você tá esquisito, você me ama? O que você quer dizer com I isso? love you. Eu amo você. Why? Por quê? Because now I love God Porque agora eu amo Deus with all my heart, com todo o meu with all my coração, soul, com a minha with all alma, my mind, com a minha mente, with all my com strength. toda a minha força. Now I love you E agora eu amo because você. I love me. Porque eu amo eu mesmo. And that's exciting. Gente, isso é empolgante. Yay! Ei! So now I see in Scripture, E agora eu vejo nas escrituras, in 2 Corinthians chapter 10, em 2 Coríntios capítulo 10, verse 4, no versículo this is the 4, weapons of our warfare diz que as armas da nossa milícia are not carnal, não são but are carnais, mighty in God, mas poderosas em pulling Deus, down strongholds, para destruir fortalezas, casting down imaginations, anulando sofismas and every high thing e
toda altivez that exalts itself against the knowledge of God, que se levanta contra o conhecimento de Deus, bringing every thought trazendo todo into pensamento captivity cativo to the obedience of Christ. à obediência de Cristo. Oh my gosh, that's amazing. Meu Deus, isso é So maravilhoso. God's given me the key Então Deus me deu a chave on how to fix this thing. de como resolver consertar isso Because aqui. this thing's been messed up. Porque isso aqui está morto e bagunçado. This thing's manipulated. Isso aqui tinha sido manipulado. This thing's destroyed. Isso aqui tinha sido destruído. And now this E agora isso, soul that's a precious commodity to the Father, my soul that is precious to the Father. agora minha alma é preciosa para o Pai. See, I don't know if you know how valuable this is to God. Sabe, eu não sei se você entende o quanto que isso aqui é precioso para Deus. You understand that heaven went bankrupt Se você entendesse que o céu tinha falido and God so loved the world e Deus amou tanto o mundo that He gave up everything a ponto de abrir Just mão to de redeem your tudo soul? só para redimir a sua alma. and if the price that you pay for something in the world E o preço que você paga por algo aqui no mundo determines your value, determina o seu valor. and if the value system of heaven E se o sistema de valores do céu is Jesus Christ and Him crucified, é Jesus Cristo e Ele crucificado, and He paid that for each and every one of e you, Ele pagou isso por cada um de vocês, that makes you very valuable to the Father. isso torna você de muito valor para o Pai. See, how can you live a life worthy of the call if you're worthless? Sabe como você pode viver uma vida digna do seu chamado se você não The tem devil valor? is worthless. O diabo The devil não tem is valor. bitter. The devil is angry. Ele é amargo, ele é The devil is raivoso, ele é envergonhado. He doesn't want you to enjoy the abundant life that the Father has for E you. ele não quer que você desfrute da vida abundante que Deus tem para você. He wants you to think like Him. Ele quer que você pense como ele, Selfish. de forma Selfish egoísta, ambition. com ambição egoísta, Jealousy. com inveja, Anger. com raiva, Rage. com ódio. It's not okay. Não está tudo bem. We have to believe God. Nós precisamos a crer em Deus. Amen. Amém? So this now is being built in my heart, Então agora isso foi construído no and meu I come out coração. of Teen Challenge E aí eu saí desse I lugar de realized realização que eu estava e eu that percebi God wants me to get a job. que Deus deseja que eu arrume um emprego. See, to you it's funny because you work, Sabe, para você isso é engraçado but porque to você a man trabalha. like me that was a drug addict, Mas para um homem como eu, que era um viciado em that all I drogas, did was steal, que tudo que eu fazia na vida era this is roubar, incredible. isso é incrível. Now I see in Scripture in Colossians 3:17 E agora eu vejo em Colossenses 3,16 that whatever I do, que tudo que eu faço, I'm to do it unto the eu Lord devo fazer como para o Senhor and not for people. e não para homens. That means my job is now my mission field, Isso significa que agora o meu emprego é meu campo de and there's a missão. great harvest out there. E há uma grande seara lá fora. So I become super excited. Sabe que eu fico super empolgado. But at the same time I get my job, Mas ao mesmo tempo eu arrumo um I see emprego. this in Scripture. Eu vejo o seguinte nas escrituras. You know that the Bible does not say that money is the root, that money is not the root of all evil. Sabe que a Bíblia, ela não diz que o dinheiro não é a raiz de todos os If problemas? someone is sleeping beside you, please wake them up. Se alguém estiver dormindo do seu lado, por favor, acorde essa pessoa. Nicely. De uma forma bem legal. Okay, thank you. Obrigada. Thank you. Obrigada. It's hard to speak to people that are this. É difícil falar com as pessoas que estão assim. It says, watch this in verse 19. Olha isso, Mateus 6,19. Do not store up for yourselves treasures on earth, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, where moth and rust destroy, onde a traça e a where ferrugem thieves corroem, break in and steal. onde ladrões escavam e roubam. But store up for yourselves treasures in heaven, Mas juntai para vós outros tesouros no céu, where neither moth nor rust destroy, onde traça nem ferrugem corrói, thieves do not break in e and onde steal. ladrões não escavam e Where roubam. your treasure is, Porque onde está o teu your heart will tesouro, be also. aí estará também o teu The coração. light of the body
is the eye. The lamp of the body is the eye. São os olhos a lâmpada do corpo. And if your eye is clear, E se os seus olhos forem bons, your whole body will be full of light. todo o seu corpo será But if iluminado. your eye is unclear, Se porém os teus olhos forem your whole maus, body will be full of darkness. todo o seu corpo estará em trevas. Therefore, if the light that is in you is darkness, Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, how great is that que darkness? grande trevas serão. No one can serve two masters. Ninguém pode servir a dois senhores, Either he will hate one, porque ou há love the other, de aborrecer a um e or amar he o will outro, hold to the one, ou se devotará, despise the other. devotará a um e desprezará o outro. You cannot serve both God and money. Você não pode servir a Deus e as And then he goes riquezas. right into anxiety. E aí ele vai logo falar sobre Don't worry, ansiedade. don't worry, don't worry. Não Don't se worry. preocupe, não se preocupe, não se preocupe. This is amazing. Gente, isso é Don't maravilhoso. lay up for yourselves treasures here, Não acumuleis tesouros para vocês but have your aqui, treasures there. mas tenham seus tesouros lá. Here, things get destroyed. Aqui as coisas são Here, destruídas. there is no thief that can steal, kill, and destroy. Não há ladrão que possa roubar, matar e destruir. I'm talking about eternal treasures. Eu estou falando sobre tesouros eternos. I'm talking about forever. Eu estou falando sobre a eternidade. Para Very sempre. important. É muito He's importante. talking about the way that I see. Eles estão falando sobre a maneira, está My, falando sobre a maneira que my eu vejo. perspective must be kingdom. A minha perspectiva tem que ser a do reino. I must think kingdom at all times. Eu tenho que pensar como alguém do reino o tempo todo. I knew I was getting my job. Eu sabia que eu estava It was arrumando um super emprego. exciting for me. E era super empolgante Because para I mim. saw in Ephesians 4:28, Porque eu vi em Efésios 4:28 it says, let a man steal no longer. que diz: aquele que roubava não roube mais. That's me. Gente, sou Let eu. a man steal no longer, Que ele não roube mais, but let him work with his hands, mas que ele trabalhe com as suas mãos, that he may have something to provide para que ele tenha algo para prover for those in need. para aqueles que estão em It doesn't necessidade. even say just for my E family. nem sequer diz apenas para a minha família, It's so that I could work para que eu possa trabalhar to provide. para prover. God so loved the world, Deus amou o mundo de tal That maneira he gave. que ele deu. it's being an imitator of God. Nada mais é do que imitar a Deus. I love this. Eu amo isso. So now I'm going to work, Então agora eu vou get a trabalhar job, e arrumar um emprego, provide for my family, prover para minha and família. I'm going to go on this absolute quest E eu vou entrar nessa jornada absoluta. to destroy hell for a living. Eu tô nessa questão, nessa dúvida, nessa decisão de acabar com o inferno para sempre. Every form of currency here in Brazil Todo tipo de moeda aqui no Brasil has been used for sinful practices. foi usada para práticas pecaminosas. Corruption in government, Corrupção no governo, drug corruption, corrupção das child drogas, sex trafficking, tráfico de crianças, the porn industry, a indústria The alcohol pornográfica, industry. a indústria The drug industry. alcoólica, a de drogas, it has been used for demonic practice. tem sido usada para práticas demoníacas. I heard a pastor one time. Eu ouvi um pastor uma vez, His name was Bill Johnson. o nome dele é Bill Johnson. He was doing the offering. Ele estava fazendo o ministério And da he said oferta this. e ele disse o seguinte: He said every form of currency has been used ele disse todo tipo de moeda foi for já foi something usada demonic. para algo demoníaco. But when that currency hits my bank account, Mas quando essa moeda atingir a when minha that currency conta, hits my wallet, quando essa moeda atingir a it minha now carteira, becomes transformed agora ela é transformada into each dollar para que cada becoming dólar a soldier se torne um soldado in the army of the Lord. no exército do Senhor. And I send them out E eu os envio to reap a great harvest para colher uma grande seara and to destroy hell every day. e para todo dia destruir o inferno. Radical generosity Uma generosidade radical and believing that God wants to redeem, e crer que Deus deseja redimir, God wants to save, Deus deseja He salvar, wants to rescue, Ele deseja resgatar and He wants us to have heaven populated e Ele deseja que populemos o céu and hell empty. e esvaziemos o inferno. I want to use Eu quero usar what He's given me aquilo que Ele me to deu destroy the works of the devil. para destruir as obras do diabo. It is not okay Não está nada to not ok want to win souls. não querer ganhar almas. If I told you that every dollar Se eu falasse para você que cada represents a dólar soul representa uma in alma the kingdom no reino, through the harvest, através da very colheita, important. é muito
muito importante that we place our seed que nós coloquemos a nossa semente in soil that we know is good soil. no solo que sabemos que é bom. Because I can't be where people are being harvested all the time. Porque eu não posso sequer estar no lugar onde as pessoas estão sendo colhidas But o my tempo seed todo. can. Mas a minha semente pode. And God gives seed to the sower. E Deus dá semente ao que And semeia. it's so E important é muito that importante you and que I você e eu come together possamos nos in unir the great billion soul harvest. nessa colheita de 1 bilhão de almas. I'm talking about Eu financially estou falando financeiramente. destroying the works of the devil Destruir as obras do by diabo. empowering a ministry Através de empoderar o ministério. that is proven Já foi provado. that has won more than 97 million souls Ter ganhando mais de 97 milhões de almas to the para o kingdom reino. and has gotten them plugged into local churches. E que coloca eles conectados com igrejas locais. And that ministry is E CFAT. esse ministério é a The Cefam. ones that put on this fire conference. Aqueles que organizaram essa conferência. And I'm going to ask you E today eu vou pedir para você to hoje become a que partner você se torne um in the parceiro great harvest na grande colheita. right now. Agora If you mesmo. would become a partner into this harvest, Se você quer se tornar um parceiro I want nessa you to colheita, stand to your feet eu right now. gostaria que você ficasse de pé agora mesmo. stand to your feet right Fique em now. pé agora mesmo. Stand to your feet if you'd like to